Existe um pecado que muitas pessoas ignoram, mas que Deus leva muito a sério: a omissão. Nós podemos usar como exemplo a história de Eli. Quando pensamos em Eli, lembramos da sua queda, da morte dos seus filhos, a perca da Arca da Aliança. Mas tudo isso não aconteceu no campo de batalha. Começou dentro da sua própria casa. Em 1 Samuel 3,13, Deus fala para Eli sobre a iniquidade que estava dentro da sua casa, o pecado dos seus filhos. Por causa disso, ele não os repreendeu. Perceba uma coisa: Deus não condena Eli porque ele não sabia. Ele julgou Eli porque ele sabia e não agiu. Ele conhecia o pecado dos seus filhos. Ele sabia que seus filhos profanavam o altar de Deus, desprezavam as ofertas do Senhor e ainda escandalizava o povo. E conversou com eles, mas não tomou a atitude que a sua posição como sacerdote exigia. Ele preferiu preservar a sua família do que a santidade da casa de Deus. Ou seja, a omissão de um líder abriu o juízo para toda uma geração, e isso continua acontecendo até hoje. Pais que sabem que seus filhos estão andando por um caminho errado, mas não os corrigem. Líderes que conhecem o pecado, mas permanecem em silêncio para não perder pessoas. Cristãos que veem o erro sendo chamado de verdade e preferem não se posicionar. Mas em Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade. Não basta condenar o pecado com palavras, preciso ter coragem para enfrentar ele. Porque muitas das vezes o maior inimigo de Deus não é o pecado que você comete, quando ele é tolerado. A história de Eli nos ensina que grandes estratégias espirituais não começam de repente. Ela começa quando as pessoas que deveriam agir e fazer algo contra o pecado preferem ficar calados. Não permita que a sua omissão destrua aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque Deus ainda continua procurando homens e mulheres que tenham coragem de permanecer fiéis, mesmo quando isso custa caro.